Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 24 ao capítulo 25. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Figos bons e figos ruins. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e outro cheio de figos ruins, e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Figos, respondi, alguns muito bons e outros muito ruins. Estão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra da Babilônia. Eu os guardarei, cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então é interessante nós olharmos para esse texto e o próprio Deus dizendo que daria àqueles remanescentes coração capaz de reconhecer que o Senhor era Deus. Olha só. A palavra diz que o Espírito Santo, ele nos conduz, ao arrependimento. Por quê? Porque somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu e você podemos fazer disso aqui a nossa oração. Como eu ensinei a oração do Salmo 139, Senhor, vê se há em mim caminhos maus e guia-me por caminhos retos. Você pode fazer esta oração que Deus fala com o próprio Jeremias. Senhor, dai-me um coração capaz de reconhecer que o Senhor é Deus. Olhe, diante de situações, peça a Deus, Deus, me ajuda a reconhecer a tua mão nessa situação. Por mais que eu não queira, por mais que para mim seja difícil, ensina-me a ser sensível a tudo aquilo que vem do Senhor. E aí, os figos ruins representavam Zedequias, rei de Judá, os oficiais, o povo que restou em Jerusalém. Aqueles que moram no Egito, eu os trarei como figos ruins e estragados, que não servem para comer. Farei deles objeto de horror, símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvos de vergonha, zombaria, insulto e maldição. A pior coisa que tem é quando uma pessoa não é sensível, sabe, à ministração de Deus, diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante do dia a dia. Aqui houve aqueles considerados figos bons, que eram sensíveis e que Deus deu a eles um coração capaz de reconhecer o senhorio do Deus Todo-Poderoso. Mas houve aqueles que se perderam porque não tinham um coração sensível. E aí nós vamos ver que Deus fala que os enviaria a guerra, a fome, a doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que eu dei a eles e os seus antepassados. Capítulo 25, 70 anos de cativeiro. É isso mesmo. Nem um dia mais, nem um dia menos. Olha só, Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Joaquim.
filho de Josias, rei de Judá. Nesse momento e nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado sua mensagem, eu anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Isso ele está falando para quem? Para Judá. Porque no reinado de Josias, ele se colocou na brecha. Ele levou o povo a jejuar, a se arrepender, a se converter dos seus maus caminhos. E Deus poupou o rei Josias e o tempo do seu reinado. Deus concedeu paz, Deus concedeu bênção sobre o reinado de Josias. Em contrapartida, isso no reino de Judá. No reino de Israel, reino norte, capital Samaria, a destruição veio antes e levou já muita gente para o cativeiro, restando intacto Judá. Mas Judá se arrependeu? Não se arrependeu. Então, nós vamos ver que após a morte de Josias, o povo começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e aí sim vem também a sentença sobre Judá. Olha só, porque não me escutaram, reunirei todo o exército do norte sobre o comando, sabe de quem? Meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor se tornou servo de Deus. Sabe por quê? Porque servo é aquele que serve. E Nabucodonosor serviu para estabelecer o propósito de Deus sobre o povo de Judá. Isso nos leva muito a refletir sobre nós, nossos dias, não é verdade? E a nossa história. E aí nós vamos ver que acabarei com os seus cânticos alegres, seu riso, não se ouvirão mais vozes felizes de noivos e noivas. Então, está falando que sobre Judá viria uma sentença onde não haveria mais alegria, e sim tristeza e muito pranto. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos, está no capítulo 25 e no versículo 11. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônicos em ruínas para sempre. Então, nós vamos ver que chegou o tempo. Este é o tempo de Judá, mas chegaria, segundo aquilo que Deus estava falando, após 70 anos de exílio, a destruição viria sobre Babilônia. Babilônia seria julgado pelos seus atos, E aí, muitas nações e grandes reis escravizarão os babilônicos, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com as suas ações, E aí nós vamos ver o cálice da ira do Senhor, que está relatado no capítulo 25. Diz assim: assim me disse o Senhor Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice cheio de vinho de ira e faça com que beba dele todas as nações às quais eu enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa de guerras que enviei sobre elas. Então eu imagino, uma taça, e à medida que o povo vai praticando seus atos pecaminosos, desobedecendo a Deus, adorando outros deuses, essa taça vai se enchendo até que chega o momento em que ela transbordará. Ela chama-se a taça da ira do Senhor, que é relatado aqui. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebam do cálice, fiquem embriagados, ou seja, olhe, vocês vão viver a própria consequência daquilo que fizeram, ou seja, plantaram, semearam, irão colher. É isso que fala aqui essa segunda parte
do capítulo 25, de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra toda a terra, gritará como aqueles que pisam uvas, gritarão contra todos os habitantes da terra, o estrondo da sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa às nações, julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, o falei, né? E nós vamos ver que Jeremias foi o transmissor de todas estas mensagens. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos orar para que o Senhor nos dê um coração contrito e quebrantado. Um coração sensível ao Teu propósito, ao Teu querer, à Tua vontade. Sabe, Deus, dai-nos um coração disposto a se arrepender, disposto a se render e reconhecer sempre que Tu és Deus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.